Amém, igreja? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria de novamente estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. E eu creio que nessa noite Deus vai falar profundamente nos nossos corações, amém? Quem está alegre com o Senhor? Amém. Servir ao Senhor é um privilégio, amados. Jamais será um sacrifício. Amém? Quero agradecer a Deus, primeiramente, e a irmã Betânia, que me concedeu esse rico e maravilhoso convite. Eu agradeço essa rica oportunidade, amém? Sem muita demora, amados, vamos abrir as vossas Bíblias, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Capítulo 3. Capítulo 3, apenas os versos 7 e 8, amém? Aleluias. Vai dando glória aí, amados. Deus tem um maná para vocês nessa noite, amém? Aleluias, o Senhor se faz presente nesse lugar. Amém, amados? Que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Amém? O Senhor diz nessa noite, tanto para mim como para vocês, Deus é aquele que vê a nossa aflição. Amém, missionário Jefferson? Aleluias. Sentam aí dando glória a Deus, aleluias. Repita comigo. Vi, ouvi e desci. Amados, aqui no livro de Êxodo, a palavra relata sobre a história da vida de Moisés. Fazendo uma breve análise, Moisés viveu diversas dificuldades. Encontrou muitas incertezas no seu caminho e algumas vezes ele se sentiu sozinho e desamparado. E também se sentiu incapacitado. E muitas vezes a gente sente como Moisés. A vida desse homem, biblicamente, ela foi dividida em 3 partes. Nos primeiros 40 anos, Moisés viveu como príncipe lá na corte de Faraó, lá no Egito. Depois passou a ser um simples pastor na terra de Midian. E nos últimos 40 anos, ele viveu como um simples pastor. E Deus levantou ele para liderar aquele povo de Israel. No contexto de Êxodo, analisando aqui a palavra de Deus, no capítulo 3, versos 7 e 8, que acabamos de mencionar, o povo de Israel estava cativo no Egito. Eles estavam sendo escravizados, eles estavam sob o jugo de Faraó. E naquele momento, eu acredito que a angústia, o sofrimento, a dor, a aflição tomava conta daquele povo. E o deserto fazia-os paralisar. E muitas das vezes nas nossas vidas, os desertos também nos fazem paralisar. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando nessa noite, mas eu quero te dizer que o Senhor está aqui e Ele conhece as suas aflições. Precisamos lembrar, amados, que Deus é aquele que vê, é aquele que ouve e conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas angústias, porque Ele é um Deus onipresente. Quando observamos aqui o capítulo 3, a Bíblia vai nos revelar os acontecimentos que culminaram a saída dos israelitas do Egito. Ela nos ensina também
que todas as coisas estavam sendo governadas por Deus, amém? Diga aí para o teu irmão, Deus está no comando das nossas vidas. Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Examinando o verso 1 aqui do capítulo 3, irmãos, até o 6, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, que seria uma espécie de uma planta espinhosa. Só que ela ardia em fogo. Ela queimava, mas ela não se consumia. E Deus aqui se manifesta de uma maneira tremenda para Moisés. Ele se manifesta de forma pessoal para falar com Moisés, dizendo a Moisés: Moisés, eu estou atento à aflição do meu povo. E ele anunciou a Moisés que iria libertá-los e conduzi-los até a terra prometida. E naquele momento ele fala para Moisés: eu te escolhi, você vai liderar aquele povo. Amém? O Senhor nessa noite está aqui. E o Senhor nessa noite ele te diz assim: não temas, eu estou aqui para curar, eu estou aqui para libertar. Eu não sei qual é a opressão, qual é o sofrimento, qual a dor que você tem passado nesse deserto. Mas eu estou aqui. Não temas. E no verso 6 ele diz assim: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não diz eu era, ele diz eu sou. Aleluias. Deus relata a Moisés que não tinha esquecido da aliança que ele tinha feito com Abraão e sua descendência. Digam assim: aliança se refere ao compromisso, a um acordo. Então Deus tinha feito uma aliança com Abraão. E Deus falou: Abraão, a tua descendência será abençoada. Mas a aliança com o povo de Israel vinha com algumas condições. Se eles obedecessem, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem ou quebrassem a aliança, eles seriam castigados. E se a gente for analisar aqui o livro de Êxodo, a gente sabe que aquele povo, eles desobedeceram a Deus. Como fruto da desobediência, eles tiveram consequências. E de acordo com a palavra de Deus, cada geração tinha que renovar essa aliança. Mas Deus diz a Moisés que, naquele momento, a qual ele levantaria para liderar aquele povo, Deus diz a Moisés que daria as palavras exatas para ele falar com os anciões daquela época. E falar com Faraó. Mas também Moisés foi avisado que o mesmo não ouviria. Faraó, ele não ia dar crédito para Moisés. E por causa da teimosia de Faraó, Deus iria demonstrar o seu poder. Irmãos, Deus vai agir. Ele age, independente do homem endurecer o coração, independente do não do homem, independente das circunstâncias contrárias, ele age. Porque agindo Deus, quem impedirá? A palavra de Deus diz isso lá em Isaías, ela confirma isso para nós servos. Lá em Isaías 43, 13. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode deter o poder de Deus. Não há motivos para a gente temer, desanimar ou duvidar. Amém? A Bíblia nos revela que existem 3 expressões fortes aqui, dentro desse capítulo, irmãos. Que diz assim: vi, ouvi e desci. Primeiro, vi. Quando Deus fala assim: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. O Senhor diz assim, amados. Deus vê, Ele percebe, Ele observa as nossas aflições, as nossas dores.
Muitas vezes nós achamos que Deus não está atento, mas Ele está. Ele não está distante de você. Ele conhece as nossas lutas. Ele age a partir da percepção do povo. Ele viu a opressão que o povo estava passando. Ele sabia que todos estavam sofrendo, estavam aflitos. E o Senhor te diz nessa noite, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O interessante é que, no início do culto, a irmã abriu a palavra lá em Davi, no Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, e de onde virás o meu socorro? O socorro vem do Senhor. Aleluias. Davi também nos ensina lá no Salmo 27, 14, que nós devemos esperar em Deus. Tem de bom ânimo e fortifica o seu coração. Espera no Senhor, porque essa tristeza, essa angústia, ela vai passar. O Senhor vai agir na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para se entristecer e há um tempo para se alegrar. Amém? Olha que interessante a segunda expressão. Ouvir os seus clamores por causa das opressões. Então o Senhor, naquele momento, Ele estava ouvindo o clamor do povo de Israel. Ele estava ouvindo as súplicas daquele povo que estava ali debaixo da opressão de Faraó. O clamor quer dizer um grito, um socorro, porque eles estavam sofrendo, eles estavam sentindo dores. E Deus estava observando ali toda aquela aflição daquele povo, toda a escravidão daquele povo. E eu quero te dizer nessa noite, Deus também tem ouvido as suas orações. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus está vendo a cada lágrima derramada. Porque Ele próprio diz que quando a gente clamar, Ele irá nos responder, irmãos. Não temas, o Senhor é contigo. O Senhor tem ouvido as suas súplicas. Lá em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28, a palavra de Deus fala daquela mulher de Cananeia. Aquela mulher, ela estava aflita, porque a sua filha estava endemoniada. E aquela mulher, quando ela ouve falar de Jesus, ela clama ao Senhor. Ela suplicou ao Senhor, ela implorou ao Senhor que sua filha fosse curada. Ela pediu para o Senhor. E a sua filha foi curada, irmãos. Porque Deus é soberano. E Ele está aqui nessa noite para te livrar das suas dores. Porque Ele afirma na sua palavra que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. E eu fico imaginando aquele povo lá no Egito, irmãos. Aquele povo chorando. E Deus conhece o nosso coração. Eu fico imaginando Deus olhando ali para aquele povo. E Deus falando assim, eles erraram, eles pecaram, mas eu vou libertá-los. Porque o meu amor por eles é incondicional. E o agir de Deus implica e em direção, irmãos, daquele que é humilhado, daquele que está sofrendo, daquele que é menosprezado. E sabe o que eu entendo aqui, amados? Que Deus, por mais que achamos que Deus não tenha nos observado, Deus jamais irá desamparar o justo. Olha que interessante aqui, no verso 8. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Sabe o que eu entendo aqui, amados, nesse verso? Que Deus agiu com urgência. Porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão.
E Deus fala isso para Moisés. Ó, eu fiz uma aliança. E o meu povo vai ser abençoado. Essa descendência vai ser abençoada. E Deus age com urgência para livrar o seu povo. Ele age com urgência para resgatar e libertar aquele povo sofrido. E Deus se revela a Moisés dizendo: olha, Moisés, chegou o momento. Chegou o momento de livrá-los. Chegou o momento de cumprir as promessas. Eles não irão sair do Egito com as mãos vazias, porque eu os levarei para a terra que mana leite e mel. Aleluias! Eu quero te dizer nessa noite, não importa o deserto que você está passando, o Senhor te diz nessa noite, tu não vai sair com as mãos vazias, não. Eu estou aqui para te socorrer. Tu és meu, tu és minha. Eu vou te dar vitória. Porque depois da dor, da luta, da adversidade, haverá abundância na sua vida. E o Senhor te diz nessa noite, talvez o deserto que você tenha passado seja uma enfermidade. Talvez é uma porta fechada. Talvez é um parente que ainda não é salvo, que ainda não é liberto. Mas o Senhor está aqui nessa noite para libertar, para curar, para sarar. O Senhor está aqui nessa noite porque Ele é Deus, um Deus que ouve tudo, em todos os lugares, em toda hora, em todo momento. Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele está aqui e Ele está nesse momento aqui descendo, irmãos. Ele se faz presente para libertar de toda opressão, de toda prisão, de todo fracasso, de toda angústia, de todo cansaço, de toda fadiga. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o deserto que nós passamos, ele pode ser em diversas situações. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado ou cansada, fadigado, sem esperança, sem fé, oprimido, humilhado, achando que Deus o desamparou. Mas o Senhor está aqui nessa noite. E o Senhor quer restaurar. O Senhor quer restituir aquilo que foi roubado no deserto. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus de paz. E Ele está aqui nessa noite. Irmãos, fiquemos de pé, amém? Aleluias. O Senhor quer manifestar a sua presença neste lugar. Eu não sei como você entrou aqui. Venham aqui na frente. Todos aqui perto do altar. Vamos orar? O Senhor está aqui. Ele quer restaurar a sua fé. O Senhor quer tirar o cansaço, a fadiga do dia a dia, essa fadiga do cotidiano, que às vezes nos levam a ficar sem esperança, a desacreditar. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas a palavra de Deus nessa noite, para mim e para ti, diz assim: tem de bom ânimo. O Senhor estava tirando aquele povo do Egito, estava libertando. E nessa noite o Senhor quer nos libertarmos, porque nós estamos em processo, irmãos. O Senhor se faz presente nessa hora. Eu quero chamar a irmã Betânia para estar orando pelas pessoas aqui. Amém? O missionário Jefferson. Vamos estar orando. Aleluias. O Senhor se faz presente. Abra seu coração nessa noite. O Senhor está aqui. E o Senhor nessa noite, Ele vai te dar ânimo.
Nessa noite o Senhor vai te fortalecer. Nessa noite o Senhor vai derramar a graça sobre a sua vida. Oh, Jesus! Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. A Tua palavra diz que quando nós clamamos, Tu és aquele que nos responde, Senhor. Deus, vem de encontro a cada um nesta hora, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor venha restaurar, Senhor. Que o Senhor venha restituir cura na vida do Teu povo. Traga alegria, Senhor. Tira todo o fardo pesado, Senhor. Tira toda a fadiga, meu Deus. Tira todo o cansaço. Oh, Jesus, aumenta a fé do Teu povo. Traz alegria, Senhor, nesta noite. Traga esperança para o Teu povo. Renova as forças do Teu povo como uma força de águia, meu Deus, nessa noite. Oh, Senhor, vai capacitando os Seus filhos, Senhor. Reveste eles com as Suas armaduras, meu Deus. E levanta, Senhor, esse povo como um exército, Senhor. Para que eles possam, Senhor, continuar fazendo aquilo que Te apraz, meu Deus. Oh, Jesus, tira toda a dor, tira toda a opressão, Senhor. Tira todo o sofrimento. Oh, Jesus, dá ânimo para o Seu povo nessa noite, Jesus. Vai restaurando a saúde. Vai libertando, Jesus. Liberta seus familiares também, Senhor. Vai restaurando, vai restituindo, Senhor, tudo aquilo que foi roubado, Senhor. Porque a Tua palavra diz que Tu estava tirando o Teu povo do Egito. Senhor, se tem alguém aqui oprimido pela mão dos inimigos, que o Senhor venha agora, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha tirar, Senhor, que o Senhor venha arrancar, que o Senhor venha jogar por terra, em nome de Jesus. Toda aflição, toda opressão que caia por terra, em nome de Jesus. Traga paz, Senhor, traga refrigério, traga bálsamo para cada um dos Seus filhos que entrarem aqui nesta noite, Senhor. Crendo que Tu és um Deus vivo, que Tu és um Deus onisciente, onipresente, Senhor. Manifesta a Sua graça, meu Deus, o Teu poder, Senhor, para que o Seu povo venha testificar, Senhor, das Tuas maravilhas, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada, Pai. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluias. Podeis voltar para os lugares de vocês, amado. E essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração. E eu creio que Deus também ministrou em cada coração. Receba. Receba de Deus nessa noite. Amém?